Os Estados Unidos atacaram o Irã. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos confirmou oficialmente que realizaram ataques contra o Irã. A América nunca passou tanta vergonha. Os Estados Unidos estão retirando suas tropas dos países vizinhos ao Irã, como Teherã exigiu. Embora o próprio Trump afirme que o Irã está simplesmente implorando para que ele finalmente assine um acordo de paz definitivo. Os Estados Unidos da América pretendem revisar sua presença militar no Kuwait e na Arábia Saudita. É o que escreve o Wall Street Journal, citando o Comando Militar dos Estados Unidos. Washington, em particular, está considerando a possibilidade de realocar suas bases militares em direção ao oeste, para longe da zona de alcance dos mísseis e drones iranianos. Só ouça com atenção. Isso, de fato, é uma fuga do campo de batalha. Além disso, surgiram imagens de satélite que mostram danos mais graves na base naval no Bahrein do que os oficialmente reconhecidos pelo lado americano. Na verdade, isso indica que os Estados Unidos concordaram em cumprir as exigências do Irã de retirar as tropas da região. Também se soube que todas essas bases os Estados Unidos planejam transferir para Israel. E nesse contexto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Irã atacou navios no Estreito de Hormuz, lançando pelo menos 4 drones kamikaze contra eles. Isso aconteceu em 26 de junho, ou seja, o Irã praticamente quebrou o cessar-fogo. A Organização das Nações Unidas até suspendeu os esforços para evacuar mais de 11 mil marinheiros que ficaram em situação crítica no Estreito de Hormuz, porque o fogo recomeçou e estão atacando o Sudão novamente. Mas Donald Trump deixou claro imediatamente que não haverá consequências para o Irã por isso. Vamos discutir neste episódio como Trump está gradualmente atendendo a todas as exigências do Irã e, me desculpem, como está retirando as tropas americanas da região de forma vergonhosa. Meu nome é Alexei Pitti e vamos discutir esse assunto juntos, sem emoções desnecessárias. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no episódio e escreva qualquer comentário neste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. E antes de começarmos a parte principal deste episódio, vou gravar uma atualização que surgiu depois da gravação deste vídeo. E ela consiste no fato de que os Estados Unidos atacaram o Irã. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos confirmou oficialmente que realizaram ataques contra o Irã. Isso aconteceu já tarde da noite, no horário local. Na declaração do Comando Central é dito que os ataques foram realizados em resposta ao ataque do Irã a um navio comercial que transitava pelo Estreito de Hormuz. Vamos falar hoje sobre esse navio no episódio. Vou citar o Comando Central dos Estados Unidos a seguir. A aviação americana atingiu locais iranianos de armazenamento de mísseis e drones, além de estações de radar costeiras. Depois que, em 25 de junho, o Irã atacou o navio cargueiro Ever Flowly com um drone kamikaze, um VANT de ataque unidirecional. Os militares dos Estados Unidos também declararam que o comportamento perigoso do Irã minou a liberdade de navegação, num momento em que o volume de comércio através desse corredor internacional vital continua a crescer. E segue mais uma citação. As forças do Comando Central dos Estados Unidos continuam a garantir a coordenação da passagem segura e o apoio aos navios comerciais que transitam pelo estreito. Os militares dos Estados Unidos mantêm presença e vigilância para garantir que todos os aspectos do acordo com o Irã sejam respeitados, cumpridos e plenamente implementados. Isso aconteceu à noite. Na madrugada do dia 27 de junho, então, a seguir, discutiremos os eventos que ocorreram antes disso. E acredite, o fato de os Estados Unidos terem realizado um ataque contra o Irã não muda em nada o contexto e a essência do episódio, porque Trump decidiu, de qualquer forma, realocar parte de suas tropas do Oriente Médio. Enfim, a seguir vem a parte principal deste episódio, após essa atualização. Vou iniciar o episódio com as últimas notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Irã atacou navios no Estreito de Hormuz, lançando pelo menos 4 drones kamikaze contra eles. A seguir, uma citação do presidente americano. Um dos drones atingiu o convés superior de um grande e muito caro navio de carga. Ele sofreu danos, mas conseguiu continuar o trajeto. Nós derrubamos outros 3 drones. Obviamente, isso é uma loucura imprudente. Na reportagem sobre o cessar-fogo, e é isso.
Anteriormente, foi relatado que em 25 de junho, no Estreito de Hormuz, o navio taiwanês Ever Lowly, sob bandeira de Singapura, foi atacado enquanto seguia por uma rota marítima diferente daquela que o Irã exige. Ou seja, o Estreito de Hormuz está meio que aberto, mas apenas da forma que o Irã reconhece. E se alguém desviar das condições impostas por Teherã, esse navio é atacado pela Guarda Revolucionária Islâmica. Mas Donald Trump garante que conseguiu abrir completamente o estreito, que, lembro, antes da guerra já estava aberto de qualquer forma. Esse foi o primeiro incidente desse tipo. Após a assinatura, em 18 de junho, do Memorando de Entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, que prevê um cessar-fogo de 60 dias e o início de negociações para uma solução pacífica de longo prazo, incluindo a discussão do programa nuclear iraniano, ressalto apenas discussão, do programa nuclear, ressalto apenas discussão. Uma das condições do acordo era justamente a restauração da livre navegação pelo Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, o Irã insistiu que os navios escolhessem rotas próximas à sua costa e obtivessem permissão prévia para a passagem. Ou seja, o Irã diz: abrimos o Estreito de Hormuz, mas os navios só vão passar do jeito que nós dissermos. Por sua vez, os Estados Unidos sugeriram seguir pelo lado de Omã do Estreito sob a proteção do exército americano. Então, o navio taiwanês tentou passar ao longo da costa de Omã pelo corredor que foi determinado pelos Estados Unidos da América. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica lançou 4 drones contra esse navio. Um deles atingiu o navio. E Donald Trump diz: bem, acontece, fazer o quê? No dia 26 de junho, o Irã mandou voltar 3 petroleiros estrangeiros que tentavam passar pelo estreito sem permissão e avisou que não garantirá a segurança dos navios que escolherem rotas alternativas, incluindo aquela sobre a qual os americanos falam. Anteriormente, Donald Trump declarou que, se Teherã não cumprir as condições do acordo temporário, incluindo garantir a livre passagem pelo Estreito de Hormuz, os Estados Unidos poderão retomar os ataques ao território da República Islâmica do Irã. Mas o mesmo Donald Trump deixou claro hoje que nada acontecerá com o Irã por causa disso. E em vez disso, Donald Trump declarou que o Irã, abre aspas, está desesperadamente pedindo para ele fechar um acordo com os Estados Unidos. Trump criticou fortemente a mídia americana que, segundo ele, afirmava que o Irã hoje está muito mais forte do que há 4 meses. Em particular, Trump mencionou o New York Times, ABC News, NBC News, CBS e CNN, chamando-os de notícias falsas e publicações decadentes. Em seguida, vou citar Trump. Eles chegaram a afirmar por um tempo, o que não fazia muito sentido, que o Irã hoje está muito mais forte do que estava há 4 meses. Só pensem sobre isso. Eles não têm marinha, eles não têm força aérea, e ainda assim dizem que eles ficaram mais fortes. Eles estão desesperados para fechar um acordo. Eles são inferiores a nós em muitos aspectos. Eles deveriam ter sido derrotados ainda durante aqueles 47 anos em que governaram através do terror. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles governaram através do terror. E agora Trump, pelas minhas contas, já é a 3ª vez nos últimos 2 dias que afirma que o Irã está fazendo algumas concessões extraordinárias. Mas ele nunca disse quais exatamente. Já os Estados Unidos estão realmente cedendo ativamente, e são concessões impensáveis e vergonhosas. Os Estados Unidos da América estão se preparando para retirar as tropas americanas da Arábia Saudita e do Kuwait, pois elas estão dentro do alcance dos mísseis da República Islâmica do Irã. Lembro que, no início da guerra, Trump garantia que destruiria o programa de mísseis do Irã. O jornal Wall Street Journal escreve que os Estados Unidos estão revisando o posicionamento de suas bases militares no Oriente Médio após os ataques iranianos contra instalações americanas. Segundo o Wall Street Journal, uma das mais afetadas foi a base da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein. De acordo com a publicação, uma nova imagem de satélite mostrou destruição significativa. Centros de comando e pelo menos outros 12 edifícios foram danificados. O jornal analisou imagens de satélite, vídeos de redes sociais e conversou com militares americanos ativos e veteranos. Aqui é destacado que a base no Bahrein, uma base militar dos Estados Unidos, fica a apenas 240 quilômetros do Irã e há muitos anos permanece como um dos pontos-chave americanos na região.
É daqui que os Estados Unidos coordenam parte das operações navais no Golfo Pérsico, do combate ao contrabando à proteção de navios mercantes. E de acordo com o Wall Street Journal, os ataques atingiram pieres, prédios administrativos e instalações de armazenamento. O quartel-general da 5ª Frota foi o mais atingido. Um dos oficiais afirmou que o prédio não pode mais ser utilizado. E só a restauração dele está estimada em cerca de 200 milhões de dólares. O prédio de treinamento da segurança da Marinha dos Estados Unidos foi totalmente destruído. Foram danificados depósitos dos serviços de emergência, reservatório de água doce, refeitório, alojamentos e outras instalações da base militar. O prejuízo total é estimado em 386 milhões de dólares. E enfatizo, esse valor refere-se apenas ao custo de reconstrução dos prédios, sem contar os equipamentos e maquinários dentro deles. E estamos falando de apenas uma base militar na região. Para os Estados Unidos, a base no Bahrein é uma das instalações mais importantes no Oriente Médio. Essa é a única base militar americana na região onde vivem as famílias dos militares. Bem, na verdade, é uma cidade fechada à parte, com escola, restaurantes, quadras esportivas e assim por diante. Especialistas acreditam que o ataque revelou os pontos fracos da infraestrutura antiga. A base foi construída décadas atrás, quando o Irã ainda não tinha mísseis modernos e drones de ataque. O ex-comandante de infraestrutura da base militar americana no Oriente Médio, John Miller, reconheceu que, se a base fosse projetada hoje, muitas decisões seriam diferentes. E agora, após os ataques no Bahrein e danos a cerca de 20 outras instalações americanas na região, Washington começou a revisar sua estratégia militar nessa região. E agora, atenção! Atualmente estão sendo discutidas várias opções: restaurar a base no Bahrein, reduzir a presença militar no Kurdistão, no Kuwait e na Arábia Saudita e transferir parte das forças militares para fora do alcance dos mísseis iranianos. Só prestem atenção. Os Estados Unidos da América querem retirar suas tropas para mais longe do Irã, que, segundo Donald Trump, na verdade já não tem mais exército. Ele diz: nós destruímos a frota, destruímos o exército, eles não têm nada, mas vamos afastar nossas tropas do Irã porque elas entram na zona de alcance dos mísseis iranianos. Disso eu nem vou falar. Sem falar no fato de que, no início da guerra, Trump, esbravejando e usando um bonito boné Make America Great Again, declarava que destruiria o programa de mísseis do Irã até virar pó, que não restaria nenhum míssil para os iranianos. Veja só como as coisas acabaram. E além disso, vou acrescentar que durante as negociações, os iranianos insistiram justamente que uma das condições para o cessar-fogo era que os americanos se afastassem um pouco mais do próprio Irã. E entre os possíveis novos pontos para posicionamento das forças americanas na região está sendo considerado Israel. Ou seja, a ideia é que as tropas americanas fujam para mais longe do Irã e se desloquem para Israel. Além disso, segundo o Wall Street Journal, parte das instalações danificadas no Bahrein pode nem ser restaurada. Os centros de comando certamente serão levados para o subsolo, e uma parte da infraestrutura militar. O que você acha que vão fazer com ela? Eles vão redistribuir para outros países da região, apenas afastando um pouco mais. O representante do Comando Central dos Estados Unidos, Tim Hawkins, afirmou que os ataques não causaram mortes e a base militar no Bahrein não foi seriamente afetada. Embora a gente veja que foi bem sério, sim. Segundo ele, na guerra, a prioridade era proteger as pessoas, missão cumprida pelos militares americanos. Em meio a essas declarações e discussões, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se reuniu no Bahrein com os ministros das relações exteriores dos países do Golfo Pérsico, e eles divulgaram uma declaração conjunta sobre o acordo dos Estados Unidos com o Irã. Tem um episódio separado sobre isso no canal do YouTube. Recomendo que acesse e assista para ficar por dentro. E após aquela reunião do Conselho da Comunidade dos Estados Árabes, todas as partes declararam que pretendem reforçar a coordenação na área de segurança e continuar os esforços conjuntos para conter o Irã. Mas isso soa, um pouco ridículo diante do fato de que os Estados Unidos planejam afastar as tropas para mais longe do Irã, mas dizem que vão conter o Irã no futuro. Embora, é claro, haja também benefícios desse cessar-fogo temporário que são perceptíveis para ambos os lados. Bem, talvez o benefício mais perceptível para os Estados Unidos do memorando de entendimento seja que o Irã reabre o Estreito de Hormuz. Não completamente, mas reabre.
O tráfego de navios no Estreito de Hormuz cresceu muito nos últimos dias. E de acordo com a empresa Kepler, que monitora a atividade usando transponders e dados de satélite, na quarta-feira, segundo os dados mais recentes, houve 70 travessias, ou seja, 70 petroleiros passaram pelo estreito. Isso é mais do que o dobro do número de terça-feira, embora ainda seja menos do que era antes do início da guerra. Antes do início da guerra, mais de 100 navios e petroleiros passavam pelo estreito por dia. Mas o estreito não está totalmente aberto. O Irã ainda exige permissão para navegar pelo corredor norte do canal, ou seja, mais próximo de suas margens. E como podemos ver, se alguém escolhe outra rota, o Irã ataca esses navios impunemente. E Trump não faz nada a respeito, ele apenas constata o fato. Ontem mesmo ele disse: bem, os iranianos atacaram o navio. Nós registramos isso. Isso é uma violação do cessar-fogo. E só. E ponto final. No entanto, o aumento do tráfego de petroleiros é um passo encorajador rumo à normalização dos fluxos globais de petróleo. Vemos que os preços do petróleo realmente estão caindo. Já está em $70 por barril, esse é o limite psicológico. Por isso a situação melhora aqui, mas lembro que antes da guerra o Estreito de Hormuz estava totalmente aberto, sem problemas. Na verdade, ninguém coordenava o tráfego lá. Mas isso não é tudo. A boa notícia sobre a abertura do estreito vem acompanhada da ressalva de que o Irã pode voltar a vender seu petróleo. E ao contrário do período anterior à guerra, após o levantamento das sanções pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Irã pode vender seu petróleo literalmente para quem quiser, para todo mundo mesmo, inclusive para os Estados Unidos da América. Esse é outro momento em que Trump diz que tudo isso é fake news, que dizem que o Irã ficou mais forte. Isso é tudo mentira. Olhem só. O Estreito de Hormuz antes da guerra. Não era controlado pelo Irã antes, agora é. Antes da guerra, o Irã estava sob sanções de petróleo e só podia vender para a China. Consequentemente, a China sabia que era monopolista e exigia grandes descontos. Agora o Irã pode vender seu petróleo para qualquer um, para quem quiser. E assim, lucrar com isso. Pergunta: o Irã saiu mais forte nesses 2 pontos após a guerra? Acho que sim, mas para Donald Trump não, ele afirma: isso é ilusão, vocês não entendem. Bem, vou lembrar que há cerca de uma semana e meia Donald Trump disse que o Estreito de Hormuz, no geral, sempre esteve aberto. Ele permaneceu quase sempre aberto na guerra, ele afirma: vocês só não notaram. Ele afirma que já abrimos há muito tempo, com escolta de navios e assim por diante. Pois é, e agora? Muitos críticos temem que o Irã tente rapidamente reconstruir seu exército destruído, reabastecer os estoques de drones e mísseis, além de reativar a ameaça, por meio de sua rede de grupos aliados que inclui o Hezbollah e os Houthis no Iêmen. E tem mais um ponto que novamente diz respeito à questão de saber se o Irã ficou mais forte ou não. O Irã insiste que não concordará com um acordo de longo prazo até ter acesso a ativos no valor de mais de 100 bilhões de dólares congelados em bancos ao redor do mundo. Na semana passada, autoridades americanas declararam que os fundos congelados não serão desbloqueados até que o Irã cumpra suas obrigações. Mas o Irã diz: escutem, nós não vamos fazer absolutamente nada até que vocês descongelem o nosso dinheiro. E então, no memorando de entendimento, disse que os fundos e ativos congelados do Irã estarão totalmente disponíveis para uso pelo Banco Central do Irã, mas não especifica prazos ou a escala disso. O principal é que está escrito totalmente disponíveis. Na prática, já há uma armadilha como se o Irã pudesse exigir o desbloqueio total dos ativos. Não são 12 bilhões nem 24 bilhões, mas mais de 100 bilhões de dólares. A questão é, o Irã ficou mais forte nessa situação ou não? O fato de poderem exigir isso já indica algo. Além disso, o acordo também prevê a criação de um fundo de investimentos no valor de 300 bilhões de dólares que poderia ajudar o país a se recuperar. O acordo prevê o cancelamento definitivo das sanções contra o Irã, o que permitirá que ele negocie livremente com o resto do mundo, ou seja, a retirada de todas as sanções. Também nesta semana, Trump declarou que os inspetores nucleares da ONU, da AIEA, terão acesso ao Irã para sempre. O Irã declarou que não pretende permitir a entrada de nenhum inspetor em seu território. Aqui aconteceu uma situação até engraçada. Vou apenas relembrar rapidamente a cronologia para vocês. Primeiro, J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, declarou que nas negociações na Suíça com a delegação iraniana, chegamos a um acordo de que, praticamente amanhã, os inspetores da AIEA iriam para o Irã. O Irã teria concordado em recebê-los.
E começa a inspeção de todas as instalações nucleares. Depois disso, o Irã, os funcionários iranianos aparecem e dizem: não, escutem, isso é um absurdo, nós não prometemos nada. Não pretendemos deixar nenhum inspetor da IA entrar em nosso território. Depois disso, Donald Trump apareceu e disse que não. O Irã concordou em deixar os inspetores da AIEA entrarem. O Irã voltou a se pronunciar e disse de novo que não. Nós não concordamos. Após isso, Donald Trump afirmou: vocês sabem que cedo ou tarde ele vai concordar de qualquer forma. Tenho uma dúvida. Antes disso, o que significou a declaração de Vance e Trump dizendo que o Irã já havia concordado? Podemos chamar isso de mentira descarada e cínica? Além disso, o memorando de entendimento exige a cessação imediata e definitiva das ações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano. Mas, sejamos honestos, enquanto houver Hezbollah no Líbano, Israel não vai parar, não vai retirar suas tropas e não vai encerrar suas operações para garantir sua própria segurança. Além disso, Israel não se considera vinculado a esse acordo entre os Estados Unidos e o Irã. A administração Trump e a equipe de Netanyahu não escondem emoções sobre o fim da guerra. E a insistente afirmação de Israel sobre a manutenção da liberdade de ação para proteger sua própria segurança no Líbano e em todo o Oriente Médio será um teste para a autoridade de Trump à medida que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã se aprofundarem. E o Irã quase certamente vai aproveitar ao máximo o fato de agora ter novas cartas na mão. Cartas globais. Isso é a ameaça de fechar o Estreito de Hormuz a qualquer momento. Ressalto que o Irã não tinha essa carta na manga até o início da guerra em 28 de fevereiro de 2026. Portanto, a questão é, as fake news mentem, como diz Donald Trump, ou é ele quem mente? Escreva sua opinião nos comentários. Vou encerrar por aqui. Sua opinião e suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou com uma assinatura da comunidade exclusiva na plataforma Patreon. Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo. Acesse, inscreva-se, apoie. Ficarei muito grato por isso. É só por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.